Vamos, vamos, meu Vasco, hoje eu vim te apoiar, para te ver campeão, para te ver ganhar. Fala, meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama e vamos para mais um pré-jogo, né? Que hoje tem jogo do Vasco. O Vasco encara o Remo às 9h30 da noite lá no Pará, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Vamos falar muito aqui sobre essa partida, uma partida que pode colocar o Vasco na vice-liderança da competição. O Vasco, que já esteve muito distante dos líderes, né, tem hoje uma oportunidade de colar na liderança do Campeonato Brasileiro, de se afirmar ali no G4. O Vasco perdeu ontem mais uma posição ao final da 17ª rodada, mas a distância é só de um pontinho para o G4. Então a gente vai falar muito aqui da rodada, desse jogo contra o Remo, que vai ser um jogo muito difícil fora de casa. Tem informações do Remo também com convidado especial. Tudo isso depois da vinheta, mas antes da vinheta rodar, deixa o like rapidinho, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal também, que é muito importante também. E a vinheta rodou. E então, bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui direto para os assuntos, sem enrolação, daquele jeito que você gosta. Vamos falar de Vasco da Gama e vamos começar falando sobre a tabela, a classificação do Campeonato Brasileiro Série B. Ontem tivemos dois jogos válidos pela 17ª rodada, né? Ainda encerrando aquela rodada que começou na terça-feira, onde o Vasco venceu o Vila Nova. A rodada começou na terça e terminou só ontem, na quinta. E hoje, sexta-feira, já começa mais uma rodada, né? O Vasco mais uma vez abre a rodada jogando contra o Remo. Ontem o Operário venceu o Botafogo por 1-0 e o CRB aplicou aí uma goleada no Brusque por 3-0. Com isso, o CRB assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro Série B, colou ali na parte de cima da tabela e o Vasco, né, perdeu uma posição. O Vasco estava em quinto, foi para sexto. O Botafogo poderia ultrapassar o Vasco também em caso de vitória, mas o Botafogo tropeçou, perdeu para o Operário e continua atrás do Vasco na tabela. Então, o Vasco é o sexto colocado neste momento, um ponto atrás do quarto colocado, né? O Vasco está a um pontinho do quarto colocado. E o Vasco hoje, nessa partida, pode assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro Série B e colar ali, ficar coladinho no Curitiba. O Curitiba tem 33 pontos. Se o Vasco vencer, o Vasco vai a 31. Se o Vasco vencer por 1-0, o Vasco não ultrapassa o CRB, né, por conta do saldo de gols. Mas se o Vasco vencer por 2-0, o Vasco ultrapassa o CRB e fica colado ali no Curitiba, né? O Curitiba com 33 pontos, o Vasco com 31. Então, um jogo muito importante hoje. Além do jogo do Vasco, teremos também Goiás e Guarani, que é jogo também de parte de cima da tabela. Tomara que aconteça um empatezinho, né? Que aí trava os dois. Mas enfim, o que realmente interessa é o Vasco fazer a parte dele, né? O Vasco tem que vencer, fazer a sua parte e cada vez mais se consolidar ali na parte de cima da tabela. Bom, a partida de hoje terá transmissão do Sport TV e do Premier, narração de Luiz Carlos Júnior e comentários de Paulo Nunes e PVC. Esse trio comanda hoje, né, a transmissão de Remo e Vasco da Gama, Sport TV e Premier. Vamos começar falando aqui do nosso adversário, né, do Remo. O Remo que não vence há 2 partidas e quer um resultado positivo para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento, né? Nesse momento ele está a 6 pontos acima do Vitória, que é o clube que abre ali a zona de rebaixamento para a Série C. Na rodada anterior, o Remo fez um jogo muito equilibrado com o Goiás, saiu atrás do placar, mas conseguiu um empate no finalzinho com um gol de pênalti. O campeonato do Remo, que veio da Série C, é realmente se manter, né? É o maior objetivo, se manter nessa Série B, e hoje com certeza vai fazer um jogo duríssimo contra o Vasco. Para falar sobre o Remo, convidei aqui o meu amigo Smith, lá do canal Chaves Remista, que vai falar tudo o que você precisa saber e como o Remo vem para essa partida de hoje. É com você, meu amigo Smith. Olá, Juninho, um abraço para você, um abraço para toda a nação vascaína. Aqui é o Smith Reage do canal Chaves Remista.
Bora falar um pouquinho, né, sobre a expectativa para esse confronto entre o Clube do Remo e Vasco da Gama no Baenão, nesta sexta-feira às 9h30 da noite. Jogo difícil aí pela 18ª rodada da Série B. A expectativa é que seja uma partida muito equilibrada, decidida ali no detalhe. E o Remo, nesta Série B, ele tem feito jogos muito bons contra essas equipes que estão na parte de cima da tabela. Foi assim contra o Náutico, contra o Coritiba, foi assim no último jogo contra o Goiás. O Remo por muito pouco não venceu a partida lá em Goiânia, mas para essa partida contra o Vasco da Gama, o Remo não vai ter o Felipe Gedós, principal jogador do elenco. Desfalque importante aí para essa partida. E o Felipe Conceição, nosso treinador, vai ter que tirar um coelho da cartola aí para montar esse elenco. E vamos saber, né, como é que vai ser a postura do Remo. Acredito que vai ser uma postura em que vai esperar um pouco mais o Vasco. A equipe aí do Lisca, a gente sabe que tem melhorado depois da chegada do novo treinador. Então a gente acredita que o Vasco amanhã vai ter um pouco mais de força ofensiva, apesar dos desfalques. Mas claro, com uma atenção muito grande em cima do Germancano, que é um artilheiro que não pode vacilar. Nossa esperança é, claro, nosso goleiro Vinícius, há 5 anos já nos ajudando aí no arco do Clube do Remo. Claro, tendo esperança numa boa atuação do Vitor Andrade, do Eric Flores, do nosso capitão Lucas Siqueira, que ele volte a nos ajudar, Lucas Tocantins, que é outro jogador que vem entrando muito bem no segundo tempo, a volta do nosso lateral direito, Thiago Enes, que é a peça fundamental, um dos melhores da posição na Série B. Enfim, é um Remo que, taticamente, amanhã deve jogar no 4-1-4-1, e o Felipe Conceição organizando essa equipe para esse jogo dificílimo contra o Vasco. Claro que a gente quer vencer, mas precisa ter muita disciplina tática para esse confronto. Não pode errar, jogo de erro zero. O Remo, quando não errou nessas partidas de Série B, tem conseguido bons resultados. No último jogo contra o Goiás, nosso lateral direito, o Ayrton Silva, acabou errando e o Goiás abriu o placar. Depois o Remo encontrou um pênalti e empatou a partida. O Remo também errou contra o Operário no último jogo em casa e a gente acabou perdendo. E esses jogos de Série B, a gente sabe, quanto é difícil, e o erro não pode acontecer contra o seu adversário, senão você vai pagar caro por isso. Então, um jogo de muita concentração, de muita entrega tática, muita atenção em jogada de bola parada contra esse time do Vasco da Gama, que é muito forte em seu ataque. Então aqui, nossa expectativa é que seja um grande jogo, que o Remo consiga um grande resultado no Baenão. Um forte abraço, um abraço para o Juninho e a toda a nação vascaína aí do canal Machão da Gama. Tamo junto. Tamo junto, Smith, valeu pela participação. Não vou desejar boa sorte para você no jogo de hoje, senão seria falsidade, né? Mas a partir da próxima rodada, tomara que o Remo consiga aí fazer um campeonato bem seguro, né? Se mantenha aí na Série B e quem sabe até entre ali também na briga pelo acesso. E agora vamos falar aqui do nosso Vasco, né? Como vem o Vasco para essa partida de hoje. O Lisca conta com o retorno do seu principal jogador, né? Germancano, confirmado, viajou. A expectativa é que hoje o Germancano tenha a companhia de Gabriel Peck no ataque e também que Sarrafiore ganhe a posição de Marquinhos Gabriel, que está suspenso. O Vasco pode até surpreender e jogar hoje com 3 zagueiros, né? Jogar com o Ricardo Graça, Hernando e Miranda ali atrás, aquela formação, um estilo 3-5-2 ali, podemos dizer. Foi a escalação que o Globoesporte.com deu, né? E o Globoesporte.com vem aí acertando todas as escalações, né? Alguém tá vazando sempre pro Globoesporte.com, vamos ver se hoje eles acertam mais uma vez. Então, a provável escalação do Vasco, dada pelo Globoesporte.com, é essa aí que está na sua tela. Vanderlei no gol, Hernando, Miranda e Ricardo Graça, Zeca, Rômulo, Juninho, Sarrafiore e Léo Jabá, fazendo ali uma linha de 5, né, no meio campo, e na frente Gabriel Peck e Germancano. Seria esse o time do Vasco para encarar hoje o Remo lá no estádio Baenão do Pará. Bom, e no mais é isso, né? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Lembrando que eu volto aqui depois do jogo, né? O jogo hoje acaba à tarde, começa às 9h30 da noite, né? Então acaba quase meia-noite, mas estarei aqui para fazer o nosso pós-jogo, se Deus quiser, com uma vitória do Vascão, com o Vascão aí na vice-liderança, né? Colando ali no Curitiba, já espetando ali no Curitiba, chegando nos caras, que é isso que a gente quer, né? A gente quer aí uma vitória e que o Vasco, o mais rápido possível, consiga esse acesso. O Vasco hoje tem a oportunidade também de, pela primeira vez no campeonato, vencer 3 jogos seguidos, né?
3 vitórias consecutivas, o que daria também uma moral gigantesca para esse trabalho do Lisca, esse início de trabalho do Lisca, que praticamente não tem como nem treinar, né? Mas que pelo menos na motivação ali dos jogadores, né? Na conversa, ele conseguiu realmente mudar esse time do Vasco. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, saudações vascaínas, deixa o like, se inscreva, até a próxima, fui!